Olá, terceiro ano. Hoje nós vamos finalizar as vanguardas europeias com as duas últimas das 5 principais, que é o dadaísmo e o surrealismo. Vejam só, semana passada vocês viram o expressionismo, o cubismo e o futurismo, as 3 primeiras das principais. Então vejam só, a primeira de hoje, surrealismo, eu coloquei entre parênteses Salvador Dalí, mas ele não foi o principal mentor do surrealismo. Eu coloquei Salvador Dalí porque ele é o principal representante na arte, na pintura. Então, já coloquei ali entre parênteses. Então, quem foi o principal mentor do surrealismo? Foi André Breton. E o surrealismo surgiu na França. Veja só, o que o surrealismo preconizava? Ele queria uma arte que fluísse livremente. Tanto que tem aqui uma citaçãozinha do mentor, que a arte flua livremente a partir do inconsciente, ou seja, que as pessoas pintassem, as pessoas criassem, baseado no onírico. Esses artistas surrealistas, eles tinham verdadeira fascinação pelo onírico. O onírico é baseado nos sonhos. E, principalmente, eles buscavam embasamento filosófico também. Eles se baseavam na filosofia de Freud, eles se baseavam em Freud e Karl Marx, na sua arte em si. Veja só, por que livre associação? Vocês vão perceber na pintura, nas pinturas que eu vou mostrar, que eles pegam dois temas, dois objetos de mundos completamente diferentes, sem qualquer associação, e eles conseguem misturá-los de uma maneira incrível. Faz uma associação quase que surreal, por isso o nome surrealismo. E vejam só, eles incorporam elementos ilógicos do ilogismo. A primeira obra de arte é um ovo estralado com o pôr do sol. A princípio, só em falar assim, vocês vão achar um pouquinho estranho. Quando vocês verem a obra, olha só. Aqui. Que coisa linda. Um ovo estalado é um elemento totalmente diferente do pôr do sol, mas a gema do ovo ficou parecendo o sol se pondo. Olha só o brilho e tudo mais. Então, isso é a incorporação de elementos ilógicos, que a princípio não tem nenhum tipo de associação. Aí o que acontece? O surrealismo possui um manifesto surrealista, aqui, de André Breton, que é o principal mentor mesmo. E aqui, nesse manifesto, você percebe as principais características do surrealismo de maneira mais clara. Veja só, cara imaginação. Lembra que ele quer que a obra flua naturalmente, até sem as amarras do tradicionalismo que determina o que você tem que pintar, como você tem que pintar, que você tem que seguir tendências? Então, o surrealismo quer que tudo flua naturalmente, sem nada amarrando. O que eu amo, sobretudo em você, é que você não perdoa. Cabe a nós não medi-la, ou seja, não segure sua imaginação, deixe ela fluir, deixe ela livre. Com muita seriedade, reduzir a imaginação à escravidão. Não será o temor da loucura que nos forçará a hastear a bandeira da imaginação a meio pau. Como assim, bandeira da imaginação a meio pau? Vejam só, hastear uma bandeira a meio pau, na metade do mastro, ela representa luto. Quando alguém morre em determinado país, a bandeira, quando é alguém muito importante, como um presidente, ex-presidente, eles colocam a bandeira na metade do mastro. Isso ali já indica o luto. Então, para eles, colocar a imaginação pela metade, usá-la pela metade, é quase como que uma morte, é quase como algo tão triste quanto um luto. Veja só, o surrealismo também se manifestou na literatura. Dentro desse manifesto já tem algumas características, mas na literatura mesmo eles preconizavam, eles queriam uma escrita automática. Eu penso sobre o assunto e vou simplesmente colocando no papel tudo que eu vou pensando sobre isso, o que vai aparecendo na minha mente, isso como se fosse um fluxo,
sem interrupções do mundo interior, que foi o exemplo aqui do Manifesto Realista. Foi um fluxo de tudo que estava sentindo sobre a imaginação de André Breton. E pode ver que foi tudo muito livre, que ele foi escrevendo assim, tranquilamente, sem muita pausa, vai fluindo naturalmente mesmo. Então, vamos às obras? Já falei para vocês sobre a questão do ovo estalado, que é uma associação um tanto até inesperada, mas ficou muito bonito. E todas essas obras que eu coloquei são de Salvador Dalí, o principal representante e também meu favorito. E nós temos aqui, vejam só, relógios representam o tempo, estão sendo ali derramados, é como se o tempo estivesse passando numa morosidade, fala sobre a relatividade do tempo, ou seja, sabe aquela sensação de que o tempo não passa, que ele se arrasta. Então ele uniu dois elementos, uma bela paisagem, e colocou os relógios aqui, molinhos, derramando. Isso é surrealismo, uma livre associação. Olha só, Salvador Dalí, ele tinha verdadeira fascinação por borboletas. E temos uma delas aqui. Nós temos um livro aberto e ele representa todas as páginas desse livro por uma borboleta. E bem no centro, você percebe que tem uma figura feminina segurando um bebê. Olha só, associou várias coisas numa só obra de arte. E nós temos aqui uma ostra também com uma pérola. A pérola representa o sol, o pôr do sol. Então isso é surrealismo. Associar coisas improváveis e que acabam dando muito certo. Veja só, como uma representação de sonho mesmo, da livre imaginação. Agora vamos ao dadaísmo. Veja só. O dadaísmo, primeiro o significado da palavra dada, começou com dada. Dada, primeiro em romeno, significa sim, sim. Em francês, quer dizer cavalinho de pau. Para Tristan Tzara, que é o principal mentor, não significa nada, por isso que os dadás escolheram essa palavra, por não significar nada. Vejam só, o que os dadás queriam? Eles queriam, a princípio, destruir valores burgueses. Que valores burgueses seriam esses? Valores burgueses do que seria arte. Então, eles quebraram os padrões da arte, eles misturaram pessimismo sarcástico com uma certa ingenuidade. Como fizeram isso? Eles tornaram arte um objeto que não seria considerado arte. Eles quebraram padrões. Vocês vão ver isso mais claramente aqui, ó, nessas obras de arte. Isso é Dada. Objetos que não são obra de arte foram transformados pelos dadás em arte. Essa é a mais famosa. Quando se fala em dadaísmo, sempre aparece essa imagem desse mictório aqui e está num dos principais museus do mundo. Nós temos o segundo, que é a roda de bicicleta, também uma obra de arte dadá. Tudo que não seria considerado arte para os burgueses, para a elite, e os dadás transformaram em obra de arte e romperam com aqueles padrões, quebraram os paradigmas. E nós temos uma pá também na terceira imagem. Então, isso é obra de arte Dada. Anteriormente, aqui, nós temos um tipo de poema Dada, para você ver que como quebra padrões. E esse poema fala sobre metalinguagem. O que seria? Que é quando a linguagem fala dela mesma. Então, é um poema falando sobre poesia, sobre escrever artigos. Um artigo falando sobre escrever artigos. Então, vamos lá. Prestem atenção. Isso aqui será a tarefa de vocês. Vocês vão fazer hoje, para me entregar hoje até às 10 da noite. Vamos lá. Para fazer um poema dadaísta, pegue um jornal, pegue uma tesoura, pegue no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Então, vocês vão escolher lá o artigo, a reportagem do tamanho que será o seu poema. Recorte esse artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo. Já tirei o artigo. No meio dele, eu vou tirar algumas dessas palavras, tá bom? Meta-as num saco, do jeito que está dizendo aqui. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro.
Copie conscienciosamente, na ordem em que elas são tiradas do saco. Então, conforme você vai tirando as palavras, elas vão sendo copiadas na sua folha do caderno. O poema se parecerá com você. E ei-lo, um escritor infinitamente original. Então, isso fará de vocês um escritor dada, completamente original, rompendo os paradigmas da arte. Ei-lo, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Por que incompreendido? Essas obras de arte dadas, lógico que elas causaram um verdadeiro alvoroço, as pessoas riam, as pessoas consideravam tudo menos obra de arte. Então, vocês vão ter a experiência de um escritor dada, do dadaísmo, e vão fazer isso. Vão lá pegar o jornal, escolhe o artigo, recorta o artigo. Desse artigo, você recorta as palavras, coloca tudo num saco, mexe, vai retirando uma após a outra. Vocês vão usar todas as palavras que estão lá. Então, elas estão colocadas no saco só para que saia a ordem com que serão escritas. E vocês vão copiando todas elas lá na ordem que está saindo e simplesmente você terá um poema dada. Esse poema se parece com você e será incompreendido pelo público mesmo. Então, o que é que vai acontecer? Vocês vão fazer essa experiência simples e vão mostrar para mim uma leitura desse poema feito através dessa experiência. Então, vocês não vão mandar o poema por escrito, vocês vão simplesmente gravar lendo esse poema dada. Então, vocês serão escritores dadaístas hoje, por um dia. Tchau e até a próxima. Nossa próxima aula será sobre Fernando Pessoa e seus heterônimos. E hoje finalizamos as vanguardas europeias. Tchau.